tarde, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou Ilzanira Cantanhede, mas podem me chamar de Nira, que eu atendo também, sem problema nenhum. Nós vamos falar sobre o impacto da lei previdenciária na gestão de benefícios e os encargos sociais das empresas. Vanessa. Não se pode falar de gerenciamento de benefício sem se conhecer os benefícios que a legislação previdenciária oferece para os seus segurados. Dentre deles, eu destaco o auxílio-doença por incapacidade temporária. E aí, alguém deve estar se perguntando, por que não tem aqui o benefício da aposentadoria? Porque o aposentado, o empregado, ele não tem direitos, ele só tem deveres na Previdência Social. Por isso que a gente não colocou aqui. O auxílio-doença por incapacidade, ele pode ser auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença por acidente do trabalho ou doença do trabalho. Esse auxílio-doença por incapacidade temporária, ele pode ser o B31, que é o previdenciário, e o B91, que é por acidente ou doença do trabalho. Ambos os benefícios, eles suspendem o contrato de trabalho, pagam salário nos primeiros 15 dias e mantém o plano de saúde dos afastados. Já o B91, além de todos os benefícios do B31, ele ainda paga o FGTS e tem estabilidade de 12 meses. E aí, quando a gente começa a pensar nesses benefícios, a empresa ela tem que começar a se preocupar com a gestão desses benefícios, porque ela não pode perder o empregado de vista, porque o contrato de trabalho dele ele não é extinto. O contrato de trabalho do afastado ele fica suspenso. Ele pode retomar a qualquer momento de onde ele parou. Esses benefícios ele podem ser de longo prazo e podem ser de curto prazo. Quando a gente pensa em benefício de longo prazo, a empresa começa a se preocupar em manter esse empregado por perto dela. Ele tem que ter o contato desse empregado, ele tem que ter o endereço desse empregado, ele tem que ter o endereço de e-mail. Por conta de duas situações. A primeira situação é o limbo jurídico previdenciário. E o que é esse tal de limbo jurídico previdenciário? Isso aqui acontece quando o INSS ele chega para o afastado e fala, olha, você está apto a voltar para o seu trabalho. E aí, ele pega a decisão do INSS e vai ao médico. E o médico fala, não, você não pode voltar a trabalhar. E aí a confusão está armada. Quem é o responsável por esse empregado? É o INSS ou é a empresa? Pois é. Quem respondeu aí a empresa está certíssimo. O responsável pelo empregado afastado é a empresa. Esse empregado, quando o INSS dá alta para ele deve voltar à empresa. A empresa tem que mandar esse empregado fazer o exame de retorno. E aí, se o médico da empresa atestar que esse empregado continua incapaz, a empresa vai ter que aceitar esse empregado e pagar o salário dele. Ainda que haja uma discussão ou na esfera administrativa ou na esfera judiciária. Enquanto não se resolver a questão dessa incapacidade, a empresa tem que pagar esses salários. Porque, se isso não acontecer, esse empregado ele pode propor uma reclamação trabalhista contra essa empresa, ela vai ter que pagar todo o salário que ela não pagou e ainda vai sofrer com um dano moral que é pesado. O dano moral de afastado ele é muito pesado. E, como a doutora falou, uma reclamação trabalhista ela fecha a empresa. Então, é muito mais fácil a empresa manter esse empregado por perto e acolher. Esse benefício, quando ele é restabelecido, caso ele seja restabelecido, aí a empresa entra com uma ação de regresso contra o INSS para receber o que ela pagou quando o INSS deveria estar pagando. Só Deus, né?
A outra situação é quando esse empregado ele tem um benefício restabelecido, e aí o INSS dá 2 anos para ele. Ele tem um benefício aí de longo prazo. E ele não volta mais à empresa. Chega um momento que esse benefício ele vai deixar de ser temporário e ele passa a ser permanente. E o que está acontecendo com essa empresa? Se for um acidente de trabalho ou doença do trabalho, ela está pagando o FGTS desse empregado, ela está pagando o plano de saúde desse empregado e ainda outros encargos trabalhistas, dependendo de um acordo coletivo. Ela tem que pagar. E se ela não souber por onde anda esse empregado, o que ela vai fazer? Ela tem que ter responsabilidade de saber por onde é que está o empregado dela, porque senão ela pode estar pagando encargos que ela não deveria estar pagando. Vocês concordam comigo? Ela pode estar pagando encargo que ela não deveria estar pagando. E aí, quando essa incapacidade ela se torna permanente, o que acontece? O INSS chama esse afastado a cada 2 anos para poder fazer o exame pericial. Aí ele vai a cada 2 anos, daqui a 2 anos ele volta. E a empresa está pagando os encargos trabalhistas dele. Quando esse empregado completa 60 anos de idade ou 55 anos de idade e tem 15 anos que ele está afastado, esse benefício deixa de ser permanente e ele passa a ser definitivo. E aí a situação fica mais complicada ainda. E o que a empresa, o gestor desse benefício, ele deve fazer? Ele tem que procurar saber se esse empregado ele já não implementou as condições para uma aposentadoria, gente. É muito tempo que a pessoa fica em casa, recebendo o INSS. E, muitas vezes, como eu tenho uma amiga que é perita do INSS, que ela fala que, às vezes, o cara chega lá de muleta, capengando, quando ele sai da perícia, ele dobra a muleta e vai embora. Muitas vezes o cara está bem. E aí o INSS está pagando, o INSS está pagando e a empresa suportando os encargos. Então, antes de se tornar esse afastamento definitivo, a empresa tem que olhar se esse afastado ele já não implementou os benefícios para se aposentar e chamar esse benefício da empresa e conversar com ele. Eu estou fazendo a gestão de uma empresa que tem uma funcionária afastada. Essa funcionária está afastada há 14 anos. E eles não sabiam por onde estava essa funcionária. E aí, quando eu fui contratada para fazer a gestão desse benefício, porque eles tinham um plano de saúde, e o benefício dela não é B31, não é B91, é B31. E agora, antigamente, a obrigatoriedade com o plano de saúde era só no B91. Mas agora, pelo princípio da isonomia, o STF determinou que todos os afastados têm que ter o plano de saúde pela empresa. E aí, essa empresa estava pagando um plano de saúde para essa afastada de R$4.000 por mês. Eles estavam querendo mudar o plano de saúde de todos os outros funcionários, mas não queriam mudar porque tinham medo de mexer com o plano de saúde da afastada. O que eles fizeram? Eles fizeram um plano de saúde para alguns funcionários e mantiveram uma funcionária, mas essa afastada nesse plano de saúde. E aí, quando eu cheguei lá, falei com ele o seguinte, olha, não tem problema nenhum, ela só não pode ficar sem um plano de saúde. Mas o plano de saúde da empresa tem que ir com ela também, tem que botar para ela a mesma coisa, não tem que fazer uma diferença. Mas vamos chamar essa moça e vamos conversar com ela. Marquei uma reunião, a gente começamos a conversar, pedi a ela que levasse toda a documentação do afastamento dela, e quando eu olhei a documentação dela, eu vi que ela já estava há 14 anos afastada, foram marcadas 2 cirurgias para ela colocar uma prótese no joelho, que é a causa do afastamento dela, e ela não foi fazer a cirurgia porque estava com medo. Olha só a situação, ela não foi porque estava com medo. E aí eu pedi a senha dela lá do .gov para poder dar uma analisada, ver como é que estava. Eu vi que ela já estava com 63 anos,
63 anos, e já tinha todos os requisitos para uma aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Por quê? O tempo que ela ficou afastada, esses 14 anos que ela ficou afastada, esse tempo ele vai contar como tempo e vai contar como carência. Então, essa empregada ela pode se aposentar e sair do benefício. Por quê? Porque se ela se aposenta aqui, quando chega na definitiva, é aposentadoria por invalidez. E aí, essa empregada está vinculada ad eterno nos quadros de funcionários dessa empresa. E sabe quando a empresa vai poder extinguir esse contrato? Só quando ela encerrar as atividades dela. Não, se a empresa encerrar as atividades. Se as empresas encerrar as atividades. Não, e tem mais uma coisa, você tocou no outro ponto. Às vezes, o empregado morre e a empresa não toma conhecimento e continua com os encargos. É muito sério isso. Então, quando a gente fala em gestão, as empresas elas ficam assustadas. Mas por que eu vou pagar um gestor para fazer a gestão de benefícios de afastados? Gente, é dinheiro que sai do cofre da empresa. Tem que fazer a gestão, não tem jeito. E o que eu estou fazendo com essa funcionária? O benefício dela termina agora, porque se ela voltar para o INSS, se ela pedir uma prorrogação desse benefício, ela vai se aposentar aqui. O que eu fiz? Vamos encerrar esse benefício por aqui, vamos aposentar ela. Chamei, conversei com ela, ela vai voltar agora para a empresa vai pagar o INSS dela no mês que vem, e quando pagar eu vou entrar com pedido de aposentadoria. E aí a gente extingue esse contrato de trabalho. Porque não tem como a empresa ficar vinculada ao empregado. Isso é porque é um só. Agora, vocês imaginem uma empresa de grande porte que tem vários funcionários afastados, gerando encargos. É muito sério. Tem que fazer a gestão. Então, esse era o recado, foi o recado que eu quis trazer para vocês. Aqui está meu telefone de contato. Muito obrigada a todos vocês por terem me ouvido. Gente, só quero deixar uma coisa aqui. O direito não socorre quem dorme. Então, a empresa tem que gerir os seus afastados. Muito obrigada.